O Afonso Luiz vai passar 6 meses fazendo vinheta minha personalizada no Radical. Segundo recado que eu tenho que dar para vocês hoje, gente. Recado que Deus mandou eu falar para vocês, certo? Presta atenção, que é profético. Quando você me vê passando pelo retiro a qualquer momento, e você vê que o meu cabelo parece que eu levei um choque, ou que eu fui atacado por um urso, por favor me avise. Porque eu passo o dia aqui, quando eu me olho no espelho, gente, eu vejo um impostor. É o impostor. Se você vê o meu cabelo daquele jeito assim, é o impostor, viu? Aí mande eu pintar meus cabelos. Pessoal, eu quero conversar com vocês hoje sobre filhos de Deus, sobre nós sermos filhos. Então, como eu geralmente gosto, né? Muitos sabem, eu gosto de começar fazendo algumas perguntas, às vezes para vocês responderem, às vezes não. E dessas aqui eu queria que você só pensasse por enquanto. Mas, aliás, essa primeira aqui dá para perguntar, eu acho. Quando você pensa em Deus como Pai, o que vem à sua mente? A característica de Deus como Pai. Para você representa o quê? Carinhoso. Acolhimento, celestial. Amor. Cuidado. Perdão. Disciplina. Acolhimento. Misericórdia. Legal. Essas são as características de um pai. Agora, cuidadoso. Agora eu vou fazer outra pergunta, essa eu quero que você só pense. Como é que a sua relação com os seus pais influencia a sua visão de quem Deus é? Será que você já permitiu que ela influenciasse positiva ou negativamente? Talvez os seus pais, talvez o seu pai seja essa pessoa que é misericordiosa, que é cuidadosa, que é amorosa, que disciplina em amor, como vocês falaram aqui. Ou talvez o seu pai seja o exato oposto de tudo isso. Talvez ele seja violento, talvez ele seja omisso, talvez ele seja ausente, talvez ele nem esteja perto de você. Será que você já deixou que a visão que você tem do seu pai ou da sua mãe influenciasse como você vê o Pai Celestial? Porque quando a Bíblia chama Deus de Pai, tem algum motivo. Né? E muitas vezes quando a gente ouve que Deus é Pai, a gente relaciona isso com como a gente conhece um Pai. Como será que você vê Deus? Será que é parecido com seus pais? Será que você consegue perceber a diferença entre um pai terreno falho e um pai perfeito, celestial? Será que você acabou misturando as duas coisas e vendo um Deus que talvez castigue demais e ame de menos? Ou um Deus omisso que não quer saber de você? Um Deus que talvez não goste de você tanto assim, um Deus ausente, um Deus violento, um Deus que não perdoa? Como é esse Deus que você conhece como Pai? Será que você realmente é capaz de considerar Ele seu Pai? E a minha última pergunta para você pensar, então, é: quem é que eu sou diante de Deus? Como é que eu me sinto diante de Deus? Como é que eu me identifico em relação a Ele? Eu posso até dizer, não, eu sou filho de Deus. Aliás, a gente costuma até falar aqui no Ceará, chega na sexta-feira, né? Depois de uma semana difícil, aí o cara vai lá, pega um refrizinho, você deita ali no sofá para assistir uma série e fala assim: ninguém é de ferro, né? Eu também sou filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus. Não, o pessoal não fala assim, né? Mas será que eu realmente me identifico como um filho de Deus? Ou eu penso isso só de uma maneira genérica? Todo mundo é filho de Deus, eu também sou. Também mereço aqui umas coisas boas. Mas fica por isso mesmo, né? E quando chegam os momentos difíceis na vida, será que eu me lembro desse Pai? Eu queria compartilhar com vocês uma breve oração de Jesus que ele faz lá em Marcos 14:36, quando ele está no Getsemane. Alguém sabe o que é Getsemane? O que é? O coisa do negócio. Pode... Palmas.
Pode ser mais específico ou... Tem alguma outra pessoa que queira responder o que é o Getsemane? É um campo, um jardim onde Jesus foi orar quando? Estou entendendo nada, que o povo está... Antes dele ser preso, antes dele ser crucificado, né? Então Jesus vai ao Monte Getsemane, onde ficava o Jardim das Oliveiras, e ele... Lá, gente. E ele chama os seus discípulos e ele diz assim: orem comigo, porque a minha alma está muito perturbada. Estou triste a ponto de morrer. Por quê? Porque ele sabia o destino que estava chegando para ele. Ele sabia a traição de Judas que ia acontecer e a morte que ele iria sofrer por nós. E os pecados que ele iria carregar. Então imagine que ele já estava ali com o peso espiritual dessa decisão. O peso espiritual dos pecados da humanidade recaindo sobre ele. E aí ele pega e fala com Deus assim: Abba, Pai, tudo é possível para ti. Peço que afaste de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. E ele chama Deus de Abba. Aqui o Marcos registra o nome, a palavra em aramaico, hebraico, que é Abba, e depois ele traduz para o grego, que é a língua que ele estava escrevendo ali. Pai. Essa é uma das orações mais pessoais, mais íntimas, mais vulneráveis, mais sofridas de Jesus. Porque é a oração logo antes da crucificação. E é a oração que ele chama o Senhor de Abba, meu Pai. Abba vem do hebraico, é uma palavra que literalmente significa pai. Pode também ser papai, paizinho. É uma forma como uma criança, por exemplo, se referiria normalmente ao seu pai. Seu pai terreno mesmo, né? Então, José está igualando Deus ao pai como... Jesus está igualando Deus a pai como ele chamava o seu próprio pai José. Ei, pai, por favor, se você puder, faz isso. Mas é você que manda. Ele estava falando isso. E as religiões naquela época, gente, não chamavam os deuses de pai. Elas não tinham essa relação íntima com os seus deuses. Nem mesmo no judaísmo, do povo de Jesus, eles falavam assim: é o Senhor, é Yahvé, Jeová, é o grande Deus, o Senhor dos exércitos. Mas Jesus chega naquele povo, com toda aquela reverência que eles tinham a Deus, e tinham que ter mesmo, ter que temor e tremor a Deus, e ele adiciona algo a Deus, que não tira todas essas características do Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas além de todas essas coisas grandiosas, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que era antes de tudo, que vai ser na eternidade, aquele que criou todas as coisas. Além de tudo isso, Jesus fala assim: mas ele também é pai. É meu pai que fala comigo, que cuida de mim. Que não está só controlando cosmicamente o universo, mas que está olhando para mim aqui e dizendo: ô meu filho, estou aqui do seu lado. Então Jesus começa a mudar a forma que as pessoas enxergavam a Deus. E Jesus, eu comecei pelo final da história de Cristo, né, na crucificação, mas voltando para o início, quando Jesus vai começar seu ministério, que tinha a mesma idade que eu, 30 anos. Então olha aí como eu estou atrasado na minha vida, né? Comparado com ele, mas é compreensível, né? Jesus começa o seu ministério e ele vai se batizar, né, lá em João Batista. E quando ele se batiza no Rio Jordão, ele sai das águas e uma voz dos céus fala o quê? Alguém sabe? A gente acabou de cantar isso, 5 minutos atrás. Esse é o meu filho amado, em quem me agrado, em quem tenho prazer, em quem me glorio. É o que o Pai fala para Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Quem é o Filho de Deus, gente? Legal, então Jesus é o Filho amado de Deus, né? Jesus é o Filho amado em que Deus tem prazer. Mas e eu? E você? Clisma, tu também é um filho amado em que Deus tem prazer? Sim? Tem certeza?
Mas não é Jesus que é o Filho de Deus? E tu também é? Na Bíblia também fala que a gente deve se tornar parecido com Jesus. Deve se tornar parecido com Jesus. Mas então tu sempre foi um filho amado de Deus? Não? Por quê? Ela está ali balançando a cabeça. Não, claro que... O Clisma? Claro que não, fosse eu entendi isso aí, eu captei isso aí, viu, irmão? Se fosse eu sempre fui, mas o Clisma não. O Clisma, só agora que Deus conseguiu suportar, né? Mas como é teu nome? A Poliana, que eu odeio o Clisma, ela vai me dizer, Poliana, é brincadeira. Poliana, tu sempre foi filha de Deus? E como é que tu virou filha de Deus, então? Foi adotada. Olha só. Vocês acham que ela está certa? Sim. Será que eu posso ouvir essa mesma frase do pai? Está uma câmera aqui, né? Será que eu posso... Eu preciso andar parado, né? Será que eu posso ouvir essa mesma frase do pai? Este é o meu filho amado de quem me agrada. Você acha que Deus fala isso sobre você? Sim, não? Será que você se sente assim? Tem uma frase que o Brennan Manning fala no livro dele, O Impostor que Vive em Mim, nesse capítulo, ele fala assim, é o capítulo 4, fala sobre ser filho de Deus. E ele fala assim, você realmente acredita que Deus gosta de você? O Afonso falou um pouco sobre isso ontem, né? Você se sente o amado? Será que você já é um filho de Deus? E se sim, você acredita que Deus realmente gosta de você como um pai gosta de um filho? Como um pai ama um filho? Eu quero diferenciar aqui o que é um filho de uma criatura, certo? O filho, vamos pegar assim. Se a minha esposa engravidar e tiver um filho, até descobri hoje que a gente tem uma filha perdida, cadê ela? Ana Vitória ali, né? O nome dela é Ana Vitória Nobre, o nome da mãe dela é Gleiciane Nobre, o mesmo nome da minha esposa. Então, a minha teoria é que nossa filha, ela viajou no tempo pro passado para ver a gente no retiro. Cadê a Gleice? Ela tá aí? Tá aí, amor, nossa filha, viu? Descobri agora que o nome dela vai ter... Talvez ela veio para garantir que o nome dela vai ser esse. Bom. Pois é. Então, gente, se a Gleice engravidasse e aí saísse a Ana Vitória lá daquele local, né? Ela seria o quê? Nossa filha, né? Agora, se a Gleice pega e faz uma boneca da Ana Vitória, o bebê reborn da Ana Vitória, a gente fica andando com ela aqui no retiro. Essa é a nossa filha? Pronto, então agora vocês acabaram de descobrir que vocês são todos bebê reborn. Por quê? Somos todos bebê reborn, hashtag. Presta atenção, ó, pega a visão aí, ó. O filho é aquele que nasce da mesma carne, da mesma essência do pai dele. O filho tem os meus genes, ele tem a minha biologia. Se eu sou um ser humano, o meu filho vai ser o quê? Ser humano, certo? Um ser humaninho. Mas uma criatura, qual é a diferença? Quem é que faz a criatura? É um pai? É um criador. A minha criatura é algo que eu criei, mas não que veio de mim. Então a criatura é a feitura de um criador, é o objeto da criatividade dele, usando materiais que são externos a ele. Então Deus, quando ele teve um filho, Jesus ele é o quê? Assim como o Pai, ele é e o Espírito Santo, ele é o quê? Deus, né? Então Jesus também é Deus. Por isso que a gente crê na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, os três são Deus. São a mesma essência, o mesmo ser. Em três pessoas. Nós não somos Deus. Nós somos seres humanos. Logo, nós não nascemos como filhos de Deus. Nós nascemos como criaturas. Deus pegou a gente do barro, dos elementos que Ele criou e nos fez. Então nós somos um ser diferente de Deus. Mas diferente de todas as outras criaturas
que existem no mundo, todos os outros seres vivos, Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ou seja, Ele colocou características dele em nós. E é por isso que nós somos tão especiais. Porque embora nós não sejamos Deus, nós somos parecidos com Ele e nós podemos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Mas a verdade é que nós não nascemos filhos de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Lá em João 1, João fala, ele ecoa Gênesis 1, né? Ele repete ali dizendo que o Verbo se fez carne, Jesus se fez homem e o Verbo era Deus. E lá em Gênesis 1 fala que o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Lá no princípio de tudo. Antes de Jesus vir ao mundo, porque ele já existia. E aí ele vai falando sobre Jesus, que ele era a luz do mundo, que o mundo não o reconheceu, mas ele veio para trazer luz, derrotar as trevas. E aí ele fala assim: mas a todos que creram nele e o aceitaram, João 1,12, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Você sabia dessa informação? Que você não nasce automaticamente filho de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. O que é que isso quer dizer, gente? Você nasceu um dia da ordem natural, né? Como foi? Sua mãe engravidou e você nasceu, né? Aí lá em João 3, Jesus conversa com um fariseu chamado Nicodemos e ele fala assim: para ver o reino dos céus você precisa nascer de novo. E o que é que Nicodemos pergunta? Como é que eu vou entrar na barriga da minha mãe e nascer de novo já sendo adulto? E Jesus fala assim: não, é um tipo diferente de nascimento, é um nascimento da água e do Espírito. Da água porque é da purificação que Deus faz e do Espírito porque é no nosso âmbito espiritual, não material. Então, quando eu me converti, quando eu encontrei Jesus, eu não mudei, meu corpo não se transformou, eu não fiquei perfeito, eu não fiquei eterno, não fiquei glorificado, isso vai acontecer um dia. Mas a antecipação dessa glória do nosso corpo acontece no nosso espírito já. O nosso espírito que estava morto pelo pecado se torna vivo. E assim nós somos chamados filhos de Deus. Então, como é que João descreve quem se torna filho de Deus? Ela tem que fazer duas coisas. Vocês prestaram atenção que eram as coisas? Mas a todos que creram nele e o aceitaram, deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você não nasceu, esse segundo nascimento da ordem natural. Você não nasceu de uma bola de luz mística, vindo de Deus e, puf, agora sim eu sou nascido de novo. Não. Você recebeu um novo coração, um espírito vivificado e você passou a ser habitado pelo Espírito Santo de Deus. No momento que você tomou sua decisão por Jesus, decidiu seguir Jesus, se você já fez isso. E agora Deus vive em você. E aí sabe o que acontece? Lembra que eu falei que o filho ele tem a essência do pai dele? Aí agora a essência de Deus está dentro de mim. Fazendo parte de mim, habitando em mim. E assim ele me chama filho. Então, para mim, o milagre definitivo de Deus, o milagre mais grandioso, mais maravilhoso, não é ele abrir o mar vermelho, não é ele ressuscitar uma pessoa, não é nada disso. É transformar pecadores em santos e criaturas em filhos. Esse é o maior milagre de Deus. Então nós somos filhos adotados do Senhor e nós somos irmãos do primogênito de Deus, que também é Deus, Jesus. E Ele nos chama irmãos e amigos. E agora eu quero passar por vocês sobre alguns pontos a respeito do que significa para mim e para você ser filho de Deus. O que que isso implica para a minha vida em direitos e deveres? O que que isso muda na minha vida? Então, o primeiro ponto, a primeira e mais básica resposta de o que significa eu ser filho de Deus, é que ao me tornar filho de Deus, eu tenho salvação. João 3,16, alguém já ouviu esse versículo? Porque Deus amou o mundo.
Tudo bem, não entendi nada, vou repetir. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O versículo talvez mais famoso que existe, um dos top 2 ou 3 aí, que diz o seguinte: quem crê em Cristo se torna filho de Deus como ele. A gente leu isso lá em João 1. E Deus amou tanto esse mundo que entregou o seu único Filho verdadeiro, que é carne da sua carne, que é a essência de Deus, para que todos nós que cremos tenhamos a vida eterna. Então, nós não somos apenas salvos da condenação eterna, mas nós somos salvos para a vida eterna com Ele. Olha só que maravilha. Será que você tem essa certeza? Você tem essa noção dessa bondade de Deus com você, de lhe dar a vida eterna? E aí o segundo ponto, o que significa ser um filho de Deus? Significa que além de eu ter salvação, o segundo ponto, eu tenho intimidade com Deus. Gálatas 4,6 fala assim: porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho aos seus corações, o qual clama, Abba, Pai. Então Paulo está dizendo assim para os Gálatas: assim como Jesus clamou, Abba, meu Pai, Senhor, Tu és meu Pai, me ajuda. Quando o Espírito dele habita no nosso coração, a gente também pode chamar Deus da mesma forma. E com o sacrifício de Jesus, não sei se vocês lembram dessa parte da história, quando Jesus entrega o seu Espírito na cruz e morre, uma tempestade começa, cai um raio do céu, os chãos se abrem, o chão se fende e o véu do santuário daquele lugar é rasgado. Vocês lembram disso? E o santuário era o lugar santíssimo, onde só o sacerdote entrava, nenhuma outra pessoa era autorizada a entrar, e só ele se comunicava com Deus e acessava as tábuas da aliança de Deus. Mas com o sacrifício de Jesus, aquilo simbolicamente é rasgado para dizer: agora nós não precisamos mais de sacerdotes, porque nós somos filhos, e como um filho nós podemos chegar diretamente ao Pai e conversar com Ele, pedir a Ele e ouvi-lo. Então a gente não precisa de intermediário, a gente não precisa de sacerdotes, não precisa de santos, não precisa de ninguém a não ser do próprio Deus se comunicando conosco. A nossa distância de Deus é rompida, a nossa inimizade com Deus é encerrada quando nós nos tornamos filhos de Deus através do sacrifício de Jesus. E assim nós podemos chamar Ele de Abba. O nosso Deus, que era o Yahvé, o Jeová, o Senhor dos Exércitos, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, agora Ele se torna também o Pai, o nosso Paizinho, o nosso Pai querido. E é por isso que quando Jesus ensina os seus seguidores a orar, quem é o destinatário da oração? Como é que começa a oração mais famosa do mundo? Pai Nosso. Ele não fala assim, meu Pai Jesus e Senhor desse bando de fuleiragem aí. Ele fala assim, Pai Nosso que estás no céu. Que lindo, né? Ele é realmente o nosso Pai. É o nosso Senhor também, mas também é nosso Pai, nosso amigo, tudo ao mesmo tempo. Nosso Mestre. Terceiro ponto, o que significa ser um filho de Deus? É ter dignidade. Dignidade. Esse ponto é muito importante. Porque nós estamos falando aqui sobre o impostor. E o impostor, ele sempre tenta tirar a nossa dignidade para que a gente vá buscar ela em alguma coisa e usar uma máscara para alcançar o nosso sentimento de dignidade. O sentimento de propósito, o sentimento de que a gente tem algo a se vangloriar, algo a se orgulhar, de que a gente é alguém importante, que a gente tem valor. Mas sendo um filho de Deus, essa é a sua identidade máxima. Essa é a tua garantia de dignidade, de sentido, de cuidado pelo próprio Deus. E não tem nenhuma máscara que resista a isso. Lá em 1 João 3, de 1 a 3, fala assim: vejam como é grande o amor do Pai por nós, pois Ele nos chama de filhos e de fato somos. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que nós somos filhos de Deus, porque não o conhece. É por isso que no mundo, ou você vai ouvir a zombaria, ou você vai ouvir a generalização. Todo mundo é filho de Deus. Não porque que esses crentes se acham especiais, porque eles se acham melhores que os outros. Não, nós não somos melhores que ninguém.
nós somos os primeiros a reconhecer que nós somos piores dos pecadores, como Paulo fez. E que por isso mesmo nós necessitamos da graça de Deus. E é essa graça, por amor e misericórdia de Deus, que nos torna filhos. E a única coisa que a gente precisa fazer é o quê? Aquelas duas palavras lá do início. Crer e aceitar. E aí as pessoas acham que fazendo várias coisas interessantes e boas, elas vão se tornar filhas de Deus. Ou que elas já nascem sendo filhas de Deus e está tudo ótimo, tudo resolvido na vida delas. Mas quem pertence a esse mundo não reconhece que nós somos filhos de Deus. E aí João fala assim, amados, nós já somos filhos sim, mas ele ainda não nos mostrou o que nós seremos quando Cristo vier. Lembra que eu falei? Um dia ele vai restaurar todas as coisas, um dia o nosso corpo vai ser perfeito, eterno. Você não vai ter mais dor de barriga, prisão de ventre, né? Glória a Deus. Você vai ter um corpo glorificado com Deus. Mas ele ainda não mostrou como vai ser isso. Ele deu só um gostinho com Jesus. Jesus foi o primeiro a ter esse corpo. Mas nós sabemos que seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele, como o Pai realmente é. E nós vamos ser parecidos com Ele. Olha só. E olha como João conclui. E todos que têm essa esperança se manterão puros, como Ele é puro. Olha só. Todos que reconhecem que são filhos de Deus e mantêm essa esperança de que Jesus vai voltar e vai restaurar todas as coisas, vão se manter puros, como Ele é puro. Vocês lembram do painel ontem de sexualidade, o que é que o pessoal falou? Se eu sei quem eu sou, se eu valorizo o que Deus me deu, o meu corpo, a minha mente, a minha história, o meu espírito, os meus dons, o meu jeito, então eu não vou me vender, eu não vou entregar tudo que eu tenho, tudo que eu sou por migalhas de amor, de afeto. Eu não vou vender o meu corpo por prazer imediato. Eu não vou me degradar, me destruir com drogas, com bebidas, com substâncias, com comida que não presta. Eu não vou me desvalorizar, me rebaixar. Não vou me considerar insuficiente, imprestável. Eu não vou me achar também superior e perfeito. Porque tudo isso são impostores. O impostor da arrogância, do orgulho, o impostor do sentimento de inferioridade, o impostor da omissão, o impostor da imoralidade, muitos outros impostores que tentam nos dominar e nos tirar do foco, eles não resistem ao poder de Deus. Então, quando eu reconheço que eu sou filho, eu sei que eu sou digno, eu sou um filho, eu sou amado. Simplesmente porque eu sou filho dele. Meu pai me ama sem eu precisar ter feito nada. E eu não preciso provar o meu valor para ninguém. Não preciso provar que eu sou digno de ser amado. E por isso eu posso ser puro diante de Deus. Por isso eu não vou ceder às pressões dos outros, às pressões da minha própria mente, das minhas tentações. O Brennan Manning, lá no livro, ele fala que o amor de Deus nos faz sentir ternura. Ternura é aquele sentimento de cuidado, de acalento, de ser tão abraçado, tão querido, cuidado, protegido, que só a presença daquela pessoa nos faz sentir alegre, seguro, em paz. A minha mulher aqui, a Gleice, minha amada esposa, mas não posso fazer cheiro mole, ela tem dificuldade de dormir em lugares novos, né? Então ela sempre fala, quando a gente vai para um retiro, para um acampamento, qualquer coisa, ela está lá no quarto, mas ela só consegue dormir quando eu chego. Mas se ela sabe que eu estou ali dentro, se ela sabe que eu estou por perto, pode estar acontecendo qualquer coisa, ela fica em paz e dorme, né, meu amor? Mas por que eu falei isso? Como é? Que é isso, meu amor? É assim quando a gente confia no nosso cônjuge, no nosso parceiro, no nosso namorado. A gente sente, né? Vocês, a maioria, graças a Deus, não sabe essa sensação ainda, mas vai saber um dia. Mas aquela pessoa, ela te acalma às vezes só de ela estar perto. Ela não precisa nem estar fazendo nada, né? Então o Manning fala que é assim que Deus nos faz sentir. Então se você não tem essa pessoa, não se preocupe, porque Deus é melhor
e mais poderoso e mais capaz e nos faz sentir mais seguros do que qualquer pessoa é capaz de fazer. Porque a melhor das pessoas na sua vida, ela vai te decepcionar e te frustrar em algum momento. Mas o nosso Deus, nunca. Nosso Deus, ele vai nos proteger até o fim. Então a simples presença de Deus nos faz sentir alegres, seguros e em paz. Ele nos livra dos medos, das dores, das dúvidas e nos aponta para a verdade sobre nós e para quem Ele nos criou para ser. Então a gente, quando se torna filho, a gente descobre a dignidade de ser um amado de Deus, como diz a música. E quando alguém pergunta, você realmente acredita que Deus gosta de você? A sua resposta pode ser, com certeza, sim, eu acredito. Eu sei que eu sou amado. Porque Deus me faz sentir seguro, cuidado e abraçado. Quarto ponto de que significa ser um filho de Deus é que eu tenho uma cidadania. Eu me torno agora parte de um reino. Que reino é esse? O reino dos céus, o reino de Deus. Quando eu descubro que eu fui adotado por Jesus, eu descubro também que eu posso fazer parte do reino de Deus, ou seja, Deus reinando sobre todas as coisas, de forma justa, tirando do inimigo dele qualquer poder e autoridade. Esse reino ele é formado pela nova humanidade, que somos nós quando a gente encontra Cristo, que é a humanidade que espelha o caráter de Cristo no mundo. É a humanidade que vive de acordo com a vontade dele. Colossenses 1 fala assim, pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Só que esse reino, gente, vocês já ouviram a expressão agora, mas ainda não? Ou já, mas ainda não? Esse reino, ele já chegou, mas ele ainda não está pleno. Por quê? Deus, através do sacrifício de Jesus, ele já reclamou o domínio e o poder sobre esse mundo. Porém, ele ainda permite por um certo tempo que o inimigo devaste esse mundo e que a gente mesmo destrua esse mundo com o pecado. Porque ele quer mostrar que o reino dele chegou através dos corações das pessoas que são transformadas por Cristo. E um dia, como eu falei, ele vai restaurar todas as coisas, vai acabar com toda injustiça e vai fazer novos céus e nova terra e vai nos dar corpos perfeitos e mentes perfeitas e santas para habitar nessa terra. Amém? Vocês creem nisso? Amém. Então esse é o reino de Deus. Então, eu me torno um cidadão do reino de Deus. Mas um cidadão, ele tem direitos e deveres. Então, além de eu ter uma cidadania, quinto ponto, quando eu me torno filho de Deus, eu também tenho um propósito. Eu ganho um propósito. E se a minha cidadania é o reino de Deus, o meu propósito é implantar o reino de Deus. Então, Deus, ele não brinca não, ele vai logo rápido. É como se tu fosse morar no outro país e o presidente falasse assim, meu chapa, você não vai ser só um cidadão não. Vou te dar o green card e tu agora vai ser um embaixador do meu país. Só que aí... Som. Caiu a energia, foi? Som. Opa. Sacaram, gente? Então, imagina que você foi lá e aí o Trump pegou... Como é teu nome? Achilles. Welcome to America. Aí ele... Achilles, agora tu não é... Não sei se tu vai gostar, né? Mas agora tu tem o green card, tá liberado para morar aqui, não vai ser expulso, preso por imigração ilegal. E tu ainda vai ser um embaixador dos Estados Unidos e tu vai andar pelo mundo todinho falando como o nosso país é bom. De graça nada. É isso que Deus fez por nós. Só que em vez da gente defender uma nação que tem suas falhas, nós vamos defender a nação eterna, celestial e perfeita, da qual nós somos cidadãos. Então você é cidadão brasileiro, mas você é ainda mais cidadão celestial.
E você foi convidado por Deus a implantar o reino dele na terra como uma antecipação da plenitude dos tempos. Ou seja, do momento que Deus vai restaurar todas as coisas através de Jesus. No momento em que ele vai reinar soberano e nós reinaremos com ele. Você sabia que nós reinaremos com Jesus e ajudaremos a governar os novos céus e nova terra? Então, nós já vivemos no reino de Deus porque nós somos novas criaturas. Deus nos fez novos e porque nós vivemos uma vida baseada nos valores dessa era que ainda está por vir. Mas, ao mesmo tempo, nós habitamos na presente era caída e por isso, para implantar o reino de Deus, nós precisamos vivenciar a vontade de Deus no mundo. Nós estamos restaurando o mundo, vida após vida que nós alcançamos. Aí olha só o que Romanos 8 fala sobre isso. Ó. Irmãos, vocês não têm que fazer o que a sua natureza humana lhes pede. A tua natureza está te medindo para tu acionar o teu impostor. Para tu dizer que tu não presta, para tu vender o teu corpo, para tu cair na pornografia, na masturbação, para tu se comparar com os outros, para tu achar que o outro é melhor do que tu ou que tu é melhor do que o outro. Mas se vocês viverem de acordo com as exigências dessa natureza, vocês morrerão. Mas se pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, quando você se torna filho de Deus, quando você crê e aceita Jesus, você passa a ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí Paulo ainda fala assim, ó, pois vocês não receberam um Espírito que os torne escravos, mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos, e agora nós os chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E aí ele explica, tá, já sei que eu sou filho, e agora? Minha missão. Se somos seus filhos, também somos herdeiros. Quem quer ser herdeiro aí? É bom ser herdeiro, né? Tem algum herdeiro aí? Tem de milhões? Possa comprar um açaí para mim ali depois. Porém, gostei. Herdeiro não, mas trabalhador tem. Olha aí, ó. Dei valor, viu? Pois é, Deus nos chama a ser trabalhadores da sua colheita também, né? E é exatamente isso que Paulo está falando aqui. Olha, nós somos herdeiros sim, porque se nós participarmos do seu sofrimento, nós participaremos também da sua glória. Sabe, a primeira coisa que você herdou de Jesus depois da salvação, você herdou o sofrimento dele. Gostaram, gente, dessa herança? Porque Deus nos chama a sofrer como Cristo sofreu, para depois participarmos da glória com Ele na eternidade. E aí Paulo diz assim, ó, Paulo, aquele que foi preso pelo Evangelho, que foi perseguido, que foi apedrejado e que morreu decapitado. Sabe o que ele disse? Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória que Ele nos revelará mais tarde. Porque toda a criação, olha, agora ele está falando sobre vocês, ó, olha só. Toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Quem são os filhos de Deus? Pois a criação de Deus, o universo, estava aguardando vocês. Porque toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Quem é o responsável por libertar esse mundo do mal, da escravidão do pecado, da destruição do pecado e trazer para o reino de Deus? Quem é? Acabei de ler aqui. Quem é que a natureza estava esperando para fazer isso? Quem, gente? Fala alto. Ah, nós, né? Óbvio que Jesus que permitiu isso, certo? Quem é que nos tornou filho de Deus? E agora o que é que eu faço? Qual é o meu propósito? Implantar o reino de Deus. É trazer a vontade de Deus para o mundo, que não é
eu dominar as pessoas, controlar, obrigar elas a ser crente, não, mas é eu mostrar para as pessoas como é maravilhoso entregar a vida a Jesus, é eu dar um testemunho vivo do que a sua palavra transformadora faz com a minha vida. Amém? Então vamos não só ser cidadãos celestiais e ficar de bobeira esperando o céu chegar, vamos trazer o reino de Deus para esse mundo. Porque isso é ser um filho de Deus. E a última coisa que significa ser um filho de Deus é ter um lar celestial. E aí isso é apontando para o futuro. Se nós temos vida eterna com Cristo, nós também temos direito de habitar na sua morada eterna. E aí Jesus nos deu essa garantia. Lembra que eu falei qual foi a primeira herança que nós recebemos depois da salvação? O sofrimento, né? Alguém aqui gosta de sofrer? Graças a Deus, né? Mas, tu gosta? Tá. Não sei como reagir. Vamos lá, gente? Então, mas apesar de nós termos herdado esse sofrimento, nós herdamos algo muito maior, que nos permite passar por ele dando glória a Deus, né? Eu vou passando pela prova dando glória a Deus. Olha o que é que João... Olha o que é que João escreve aqui, ó, em João 14. Ou melhor, escreve o que Jesus falou. Escute isso aqui, ó. Feche os seus olhos e escute Jesus falando isso aqui para você. Sara, Esther, Clisma, Samuel, todos vocês escutem. Meu filho, não deixe que o seu coração fique aflito. Creia em Deus e creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, eu virei buscá-los para que estejam sempre comigo onde eu estiver. Receba essa palavra de Jesus falando para você. Pode abrir os seus olhos. Na casa do meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para cada um de vocês que creem e aceitam o meu nome. É o que Jesus está falando para você. O nosso Pai está nos esperando em casa. Vocês já pensaram nisso? Você sabe onde é que fica a sua casa? Você tem uma residência temporária aqui nesse mundo. Mas você tem uma casa eterna que está lhe esperando. Aí eu quero lhe perguntar aqui. Ir para a casa do seu pai, de verdade, né? Seja você morando com ele, às vezes você tem um pai separado, vai para a casa de um, vai para o outro, né? Ir para a casa do seu pai é uma chatice ou é uma bênção? Quando você pensa assim, está na hora de estar com meu pai. Talvez para um seja assim, opa, que legal, adoro ficar com meu pai. Tem outros que pensam assim, meu Deus, vou ter que ir lá de novo. Senhor, me dá forças para aguentar. Eu não quero que você fale qual dos dois você é. Mas se você está se sentindo assim, você tem um lar com um pai que você vai ansiar por estar com ele. Eu não estou dizendo que é para você querer morrer não, viu? Por favor, gente. Porque esse pai já está presente aqui. Agora. Mas nós precisamos sim desejar que Jesus volte, como João escreve, Maranata, vem Senhor Jesus, vem, eu estou te esperando, estou ansiosamente. Vem logo, restaura todas as coisas, conserta esse mundo quebrado, me leva para a tua presença. E enquanto isso, me ajuda a implantar esse reino aqui hoje, me ajuda a fazer o meu melhor como filho. Mas não deixa eu me sentir incapaz, não deixa eu me sentir impotente, não deixa eu me sentir imprestável, porque eu sou digno, porque eu recebi o teu amor. Você anseia pela casa do seu pai? Será que você anseia pela casa desse Pai Celestial? E eu te pergunto assim, você tem medo de morrer? Você tem medo do que vai acontecer depois que você morrer? Você tem medo se você morresse amanhã do que iria acontecer? Talvez você tenha medo de sofrer, isso é normal. Ter medo de morrer também. Mas com Jesus a gente vai aprendendo a enfrentar o sofrimento e a própria morte. Você tem medo de ir para o lado de Deus?
Será que você acha que Deus gosta de você a ponto de querer você do lado dele? Ou você pensa assim, rapaz, eu vou encher tanto o saco que ele não quer que eu esteja lá não. Tenho 2 exemplos para partir para o fim aqui. Um exemplo é do livro. O Impostor que Vive em Mim, ele fala de um cara de 83 anos que ele conheceu na igreja. E ele fez um evento lá em que ele fala sobre isso que a gente está falando, sobre ansiar pela casa do Pai. E o cara de 83 anos, que talvez estava já no fim da sua vida, né, poderia partir a qualquer momento, a não ser que ele fosse tipo o pastor Armando, que vai viver até uns 180. Ele fala para o Brennan Manning assim, depois desse evento, ele diz, olha, eu tinha muito medo de morrer, desesperador. E quanto mais se aproximava o fim da minha vida, quanto mais velho eu fico, mais eu pensava, meu Deus, eu não quero morrer, eu tenho medo. Mas eu entendi que eu não preciso temer, e agora eu comecei a ansiar pela casa do meu pai. E eu vi um exemplo desse muito perto de mim. Eu não sei quantos sabem aqui que o meu pai faleceu há 1 mês. Meu pai passou 2 anos lutando contra o câncer. E ele morreu no dia 12 de dezembro, faz 30 e poucos dias, né? E o meu pai era um homem de Deus. Não era perfeito de forma alguma. E em muitos momentos durante esse processo, que ele passou de 2 anos, teve momentos de dificuldade, de reclamação, de tristeza. Mas ao mesmo tempo ele nos ensinou muito. E logo que ele descobriu o diagnóstico dele, ele chegou pra gente, meu pai era muito pragmático, então ele pegou e mandou logo assim, gente, é o seguinte, tô com esse câncer fulano de tal aqui no meu pâncreas, é um câncer muito agressivo, então tem tantos por cento de chance de morrer em tantos anos, desse jeito, meu pai. Mandou mensagem pros amigos dele tudinho, com a informação tudinho dos prognósticos de vida dele. Já dizendo assim, posso durar 5 anos, posso durar 2, posso durar 1, tem 5% de chance de eu sobreviver mais de 5 anos, não sei o que lá, e foi mandando para todo mundo. É desse jeito. E a gente, pai, por quê? Aí depois chegou pra gente um dia, a gente foi almoçar, ele, gente, deixa eu explicar aqui para vocês. Aí ele desenha muito bem, ele é biólogo. Começou a desenhar todos os órgãos internos dele, mostrando, tá aqui, o meu câncer é aqui, ó. Aí ele está se espalhando por aqui, não sei o que, eu vou tirar esse pedaço do pâncreas, se não der certo, vai tirar isso aqui. Aí ele foi explicando tudo, né? A maior tranquilidade, né? Corre de doido, né? Pirado. Mas ele chegou pra gente e falou assim, gente, eu quero aproveitar o tempo que eu tenho para falar de Jesus. E quando eu partir, no dia que for, eu sei que eu vou estar com ele. Então eu tenho medo de sofrer, eu não quero ficar sofrendo, não quero ficar numa cama de hospital, sendo furado, né? Eu não quero que fiquem prolongando minha vida, eu sofrendo sem conseguir viver direito. Mas eu não tenho medo de morrer, porque eu quero ir para o céu. E já nos últimos meses, o meu pai ele vinha sofrendo tantas dores que ele chorava de dor, gritava de dor, até que ele finalmente foi hospitalizado, né? E ele olhava para a gente assim, e ele em nenhum momento eu ouvi ele falando assim, por que Deus fez isso comigo? Eu amaldiçoo Deus. Eu não sou filho de Deus. Eu não presto, Ele não me ama. Familiares dele falavam assim, por que o meu irmão ele é tão bom, não sei o que, ele é uma pessoa boa. Mas ele sabia que ele, assim como qualquer outra pessoa, merecia o inferno e foi salvo pela misericórdia de Deus. E quando ele estava no auge da dor dele, ele falava assim, eu quero que Deus me leve. Eu quero que a dor pare, eu quero ir para o céu, eu quero ficar com Jesus. E aí o Senhor finalmente permitiu que ele fosse ficar com ele. E eu pude ver o meu pai partindo, lá naquele hospital. Foi um momento muito difícil para nós. Mas quando ele partiu, nós cantamos um louvor, nós oramos e nós liberamos ele e dissemos, vá em paz, porque você agora está num lugar onde não existe nem choro, nem dor, nem morte, porque você era verdadeiramente um filho de Deus. E o meu pai, nos seus últimos 6 meses de vida, enquanto ele sofria essas dores horríveis, ele passava o dia deitado, ele não conseguia ficar sentado. Mas ele começou um grupo de estudo bíblico.
E a cada 15 dias ele ia e sentava por 2 horas no auditório para falar da Bíblia. E quando ele saía, instantaneamente ele deitava, morrendo de dor. Mas ele fez isso porque ele sabia que ele não tinha tempo a perder para implantar o reino de Deus nessa terra até o último segundo. Então eu quero viver desse mesmo jeito. Eu já falei para os meninos que eu luto com o desejo de aceitação, eu luto com a insegurança, com o medo do que os outros pensam sobre mim. Mas eu aprendi com meu pai, com o pastor Armando e com outros líderes da nossa igreja, que a minha coragem de falar de Cristo precisa ser maior do que o meu medo do julgamento dos outros. Porque lá no final da minha vida eu não vou estar arrependido porque alguém não gostou do que eu falei, mas eu vou estar arrependido de não ter sido um filho que honra o meu Pai Celestial. Então, o Espírito ele testifica que nós somos filhos. Eu quero perguntar para vocês o que o Espírito está testificando para você hoje. O André, se quiser, já pode ir subindo aí. Será que o Espírito já falou com você hoje? Será que o Espírito está falando com você agora? Será que precisa uma perspectiva de morte para você pensar sobre o que vai acontecer depois que eu partir? Será que precisa você chegar aos 83 anos como aquele senhor lá para pensar: agora eu vou resolver confiar em Deus e parar de ter medo? Ou você pode começar hoje a dizer: eu sou filho, eu sou amado, eu sou digno. Então eu posso hoje ser puro por Ele, eu posso hoje ser santo por Ele, eu posso hoje ser um semeador por Ele, eu posso ser um implantador do reino de Deus, como Ele me levantou para ser. Você se sente um filho de Deus? Será que você já é um filho de Deus? Você já se tornou um? Ou você ainda não teve coragem de tomar essa decisão de crer e aceitar o nome de Jesus? Você quer ser um filho de Deus? O que é que falta para você escutar assim: esse é o meu filho amado, de quem eu me agrado. Esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Talvez você já entregou a sua vida. Talvez você já seja um filho de Deus, mas você ainda não se sente um. Talvez você não se sinta digno o bastante. Talvez você não consiga responder aquela pergunta: será que Deus realmente gosta tanto assim de mim? E mesmo você tendo se entregado a Ele, você pensa assim: mas será que Ele quer mesmo me receber? Será que naquela hora que eu erro, que eu caio na minha área de luto, Ele ainda está me amando do mesmo jeito? Será que não é tudo uma mentira? Eu quero falar com você que já entregou a sua vida a Jesus, mas está se sentindo desse jeito hoje. Que você tenha um passo de coragem de ficar de pé agora e dizer assim: eu não estava me reconhecendo como filho, mesmo eu sabendo que eu sou, mas hoje eu quero dizer: eu sou filho de Deus, declarar: eu sou filho de Deus. Se você está se sentindo assim, se levante e diga assim: estou me sentindo assim, mas hoje eu quero me sentir diferente, quero me sentir um filho, quero ser um implantador do reino. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para vocês, seja quem levantou ou não. Eu quero que a gente tenha um momento de oração. Pode ser sozinho, pode ser com outra pessoa. Quem quiser se ajoelhar aí na cadeira, quem quiser se afastar um pouquinho, se sentar, do jeito que você quiser, ficar em pé. Feche os seus olhos. E eu quero que você declare isso diante de Deus. Eu quero que você diga para Ele hoje assim: Senhor, hoje eu quero me sentir, eu quero ter a certeza, não só
no meu sentimento, na minha emoção, mas na minha mente, a certeza plena que eu sou filho de Deus. Eu quero que você diga verbalmente agora: eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho amado. E o Senhor se agrada de mim. Eu quero que agora você tire um minutinho para você conversar com Deus. Eu não vou falar nada, eu quero que você ore, fale com Ele e diga, peça perdão pelo que você precisa pedir perdão e diga para Ele: Senhor, o que você tem que pedir perdão, peça agora, e converse com Ele sobre isso, sobre ser filho. Declare que você é filho e peça a Ele que Ele aceite plenamente como filho. Vou deixar você um minutinho aí orando. Reflita, converse com Ele em silêncio. Pai, nosso Abba, nosso Pai, nosso Paizinho querido, que a gente aprenda a Te chamar de Pai, que não seja da boca para fora, Senhor. Oh Senhor, ilumina nossa mente, nosso coração para Te receber plenamente, para não restar dúvida em nosso ser, Senhor. Que nós somos dignos, que nós somos filhos amados Teus, Deus. Oh Senhor, como é precioso, Senhor, saber que o Senhor nos adotou, que o Senhor nos chamou para a eternidade, Deus. Que o Senhor já não nos chama servos, que nós não somos escravos do pecado, da maldição que nos dominou, das trevas, mas somos transportados para o reino do Teu Filho amado. Obrigado porque o Senhor hoje nos chama filhos e porque o Teu Filho nos chama irmãos e amigos. Obrigado porque nós somos resgatados do império das trevas. Obrigado, meu Deus. Nos faz reconhecer, Senhor, entender que nós somos filhos, não precisamos fazer nada para nos tornar filhos. E nos ajuda a, como filhos, não nos esquecer da nossa cidadania, o reino de Deus, e da nossa missão, que é implantar esse reino. Que ela não seja feita de forma pesada, doente, ativista, controladora, mas que essa missão seja feita como alguém que entende a importância e a profundidade do amor de Deus e quer espalhar esse amor para os outros. Como um semeador que um dia recebeu essa semente que frutificou e hoje pode semear. Que a gente não se sinta apenas herdeiros que recebem uma bênção, mas que nós sejamos os trabalhadores da colheita de Deus. Oh Deus, muito obrigado por sermos filhos amados, Senhor. Tu és nosso Deus, nosso Pai, Pai nosso. Te amamos, Senhor.